começou a inimizade. Caim matou Abel. Então ali se desenvolveu a inimizade que Deus disse que iria acontecer. Se aconteceu, a briga que acontece até os dias de hoje. Romanos capítulo 9, versículo de número 19 e ao 21, vê se mostra as duas descendências. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? 21. Ou não tem um oleiro direito sobre a massa? Sobre o ventre de Eva, para do mesmo barro, do mesmo ventre, fazer um vaso para honra Abel e outro para desonra. Então no ventre de Eva, Deus permitiu a descendência da serpente de Adão, Caim, e a descendência de Deus de Eva, mãe dos viventes, que se chamou Abel. E começou-se então a profecia, a inimizade entre as duas sementes. Caim matou Abel, assim como a religião procura matar os filhos de Deus. E Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz algo maravilhoso para esta revelação. Portanto, assim como pela serpente entrou o pecado, pode parar. O pecado entrou no mundo através de quem? Da serpente ou de Adão? Foi através de um homem. Quem era este homem? O autor lá usou uma metáfora para dizer que na natureza adâmica ele era uma serpente ardilosa que enganou com astúcia a sua mulher. E quando Deus veio cobrar, ele disse: a mulher que tu me deste. Se fosse comigo, eu ia dizer: a mulher que eu te dei não, a tua mulher. Quando você viu, você gritou: Ixará, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando o pau quebrou, tu disse: a mulher que tu me deu. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Abençoados, de acordo com essa leitura, quem foi que matou a humanidade? Da criação até a cruz, foi a serpente, foi o diabo, foi Satanás ou foi Adão? Então significa que Adão foi homicida desde o... João 8,44. Vós sois do diabo, os fariseus, da acusação, que se opõem, que tramam, que enganam, que é o vosso pai, vinha da descendência lá de Caim, e quereis satisfazeres os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio? Satanás, um ser de cauda, ou Adão, que matou a humanidade inteira? Adão. Mas eu não aceito isso. Eu não analiso a tua fé, eu analiso o texto. Não existe na história da Bíblia que um ser de cauda assassinou ninguém. Tem? Não tem. Diz que foi Adão, que o pecado que entrou por meio dele, e que por meio dele ele matou a humanidade toda. Diz que Adão foi o criador da mentira inteira, porque ele enganou, foi traiçoeiro, e é assim toda a sua descendência. A descendência de Adão mentiu, enganou, ele acusou, ele trapaceou. Paulo disse, ele enganou com astúcia. Aí quando lê isso aqui, assim, o diabo é o pai da mentira. Claro, Adão enganou, Adão mentiu. João capítulo 5, versículo 12, vamos ler o 13 que já lemos aí, 13. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. 14. Entretanto, reinou a morte de Satanás até Moisés. A morte reinou desde quando? Desde Adão. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mesmo uma pessoa que não pecava, por causa de Adão, ela era considerada culpada. Mas a igreja não consegue explicar essas coisas. A igreja é mais fácil dizer que tem um diabo que vai te atormentar. Eu tenho perguntado nas minhas ministrações,
Você pegaria sua filha de 9 anos e colocasse num local, num quartel, ou então dentro de uma cela de presídio com 20 estrupadores e falava para ela: fica aí nesta cela, você faz um jejum, faz um voto e uma campanha e dá tudo que você tem que eles não te pegam? E por que você acha que Deus te colocaria neste mundo à mercê de uma criatura que vai pegar você se você não der dinheiro para o pastor? Ora, se vocês que são maus, vocês não fazem isso com a filha de vocês, por que Deus faria? Deus está mais interessado na sua segurança do que você mesmo, meu amado. Paulo disse: a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Engano e astúcia são inerentes à natureza animal ou à natureza humana? Então a serpente era uma metáfora para aquele que era humano. Porque cachorro não tem astúcia, cachorro não engana ninguém, cachorro é irracional. O que engana, o que tem astúcia, é a natureza humana. Essa sim, foi por isso que lá ele usou essa metáfora, porque a natureza humana é que tem um engano. Tiago, o pregador da lei, já entendia isso. Tiago capítulo 3, versículo 13, olha aí. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é animal, é terrena, animal e demoníaca. Se tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, isto aqui vem da onde? Vem da terra. É humano, é animal. Não animal do ser animal, mas de um sentimento de selvageria. Esse sentimento grotesco de selvageria animalesco. E Adão não era espiritual. Meu amado, não era um homem espiritual. Ele era uma alma vivente. Mas ele não tinha o Espírito de Deus. Ele não poderia obedecer a Deus. Adão foi criado para desobedecer. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 49. Vamos ler. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito espiritual. Foi feito o quê? Adão perambulava pelo Éden, não tinha o espírito, não tinha temor, ele era astuto, ele era traiçoeiro. Quando Deus disse não coma, ativou nele o desejo de meter a mão naquilo e comer. Se Deus fala para Eva, Eva não comeria, porque Eva sim é mãe de todos os viventes. A palavra Eva é mãe de todos os viventes. A descendência dela é a descendência boa. Do mesmo vaso, do mesmo ventre, ele fez Abel, o justo. Veio para a descendência de Eva. E do mesmo ventre ele fez Caim, descendência de Adão. Nasceu para desobedecer. Tanto é que na primeira oportunidade matou o seu irmão. Que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, apontando para Cristo, esse sim é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual. Adão não era espiritual. Está escrito ou não está? Se ele não era um ser espiritual, ele tinha temor de Deus? Não. Se ele não era um homem espiritual, ele pensava em quê? Em coisas terrenas, sentimento faccioso, de inveja, de engano, de traição. Ele era a serpente ardilosa para atrair e satisfazer os seus próprios desejos. Para quando Deus viesse punir, ele falar: não fui eu, foi ela. Quem não é espiritual trama. Trama contra você no teu trabalho. Trama contra você dentro das chamadas igrejas. E aonde está o palco dos maiores pessoas que tramam? É dentro das chamadas igrejas, para derrubar o teu tapete, querer posição, querer ser consagrado, querer isso, querer aquilo. Porque são almas viventes, descendem de Adão, são filhos da perdição.